Oi, queridos, tudo bem? Gravando esse videozinho para explicar o conteúdo da nossa aula dessa semana, tá? Antes de iniciar o conteúdo, eu vou passar a correção dos exercícios da última semana, que é os exercícios da página 11, tá? Vou enviar a correção, vocês façam a correção na apostila, tá? E hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem da seguinte maneira: eu vou explicando o conteúdo e vou grifando a apostila. Vocês grifem junto comigo tudo que eu grifar e depois vocês vão fazer como se fosse um resumo no caderno de vocês, tá? Só com as partes que eu grifei. Então, conforme eu vou passando, vocês vão fazendo um resuminho no caderno com as partes que eu grifei aí junto com vocês. Tudo bem? Então, nós vamos começar lá na página 12, falando um pouquinho sobre clima, tá? O clima e domínios morfoclimáticos, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Tá bom, queridos? Então, eu vou fechar um pouquinho a câmera e vou explicando o conteúdo para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar dos tipos de clima no Brasil, tá? Então, aqui tem um mapinha dos principais climas brasileiros, tá? Tem um mapa aí onde normalmente acontece esses climas. E nós vamos iniciar, como o Brasil é um país muito grande, de norte a sul, né? Vou até já pegar aqui de norte a sul, né? De norte a sul, ele tem uma grande dimensão. Então, essa dimensão faz com que o Brasil tenha diversos climas, tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre eles. Então, o primeiro clima é o clima equatorial, ok? O clima equatorial lembra do quê? De linha do Equador. Então, é próximo à linha do Equador. Se é próximo da linha do Equador, provavelmente vai ser uma área muito quente. Então, tá até falando aqui de elevadas temperaturas. Então, temperaturas elevadas, muito quente, tá? Então anotem aí, próxima linha do Equador, de temperatura muito quente e aonde está uma das maiores florestas tropicais do mundo, que é a floresta amazônica. Então, outra coisa que a gente tem que colocar, onde se localiza a floresta amazônica, porque é uma área de clima quente e úmido. Então, essa característica do clima equatorial, próxima à linha do Equador, de clima muito quente, onde se localiza a floresta amazônica e com uma vegetação de área de clima quente e úmido, ok? Conseguiram grifar? Meus grifos aí não ficou muito bom, mas acho que dá para entender, né? Ok? Então, vamos lá. O próximo, Equatorial é um outro tipo de clima, ok? Que está localizado no nordeste do Brasil, conhecido como tropical semiárido. Deixa eu até puxar aqui um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Tropical semiárido. O que é semiárido? Árido quer dizer sem chuva. Semiárido com pouca chuva. Então, o que a gente vai colocar aqui? Pouca chuva, porque ele tem uma estação seca prolongada. Então, vai ter uma área com uma época do ano com um clima muito seco, uma seca prolongada e uma época que vai chover pouco, tá? Qual a vegetação que a gente encontra lá? A vegetação de caatinga. O que é caatinga? Aquela que se adaptou ao clima seco, tá? Como é o caso dos cactos, do xique-xique, do mandacaru, que são tipo de cactos mesmo, tá? Que antes de nascer folhas, nascem espinhos, porque os espinhos eles perdem menos água que as folhas. Então, característica do clima tropical da zona equatorial, localizado no Nordeste, clima semiárido, porque chove pouco, tá? Uma estação do ano fica seco, né? E as árvores, a vegetação é a vegetação de caatinga, que se adaptou à ausência de água. Então, antes de nascer folhas, nascem espinhos, tá? Então, essa é a característica do clima tropical da zona equatorial.
Vamos para a próxima. Tropical do Brasil Central. Brasil Central, onde que é? O centro do Brasil. A gente tem que pensar na área central do Brasil. Então tá, como será? Já não é o semiárido, aqui é o semiúmido. Semiúmido. Por quê? Chove. Chove bastante? Chove. Só que nós temos aí uma estação seca e outra chuvosa, tá? Então, nós temos a alternância, conforme fala aqui, alternância no ano. Uma estação seca e outra chuvosa, ok? Qual que é a vegetação? Nós falamos lá no clima equatorial, a floresta amazônica. Aqui é a caatinga, da zona equatorial. E do Brasil Central? No Brasil Central, nós vamos ter o cerrado, ok? Que é composto por uma árvore de troncos retorcidos. Ela não cresce um pouco de grama nesses lugares. Então, qual a característica dele? Semiúmido. Uma estação seca, outra chuvosa, ok? As árvores, o tipo de vegetação é o cerrado. Como que é o cerrado? A árvore de porte médio a baixo. Os troncos, eles são retorcidos. Por que eles são retorcidos? Porque na época da seca, da estação seca, eles acabam se retorcendo para buscar água nas mais profundas camadas do solo, ok? Então, outra característica. Então, grifem essas partezinhas, também ficou meio ruim conforme eu grifo, mas eu não consigo, como não dá para melhorar um pouquinho aí, tá? Tô tentando fazer o melhor, mas espero que vocês consigam grifar. Grifem na apostila de vocês, página clima tropical nordeste oriental, ok? Vamos lá? Então, coloquem lá na apostila de vocês. Então, aonde que está localizado? Ele começa lá no Nordeste, na costa brasileira. Então, normalmente no litoral, tá? No litoral, aonde acontece esse tipo de vegetação. Porque ele tem uma grande quantidade de chuvas, tá? Chove muito nessas áreas. Então, como chove muito, as árvores conseguem crescer, elas crescem muito, tá? Então, nós temos nessa área, não sei se vocês já ouviram falar, da Mata Atlântica, que fica nessa área aqui, tá? Normalmente a gente encontra a Mata Atlântica. E nós temos aí um clima quente, que torna muito importante para o turismo no Brasil, tá? Então, porque tem as belas praias, que é o litoral, chove bastante, então consegue crescer esse tipo de vegetação, e nós vamos ter aí um clima quente, que é bom para o turismo. Tudo bem? Então, clima tropical Nordeste Oriental. Vem lá do Nordeste e vem se estendendo por todo o litoral brasileiro, ok? Vamos lá. O clima temperado, ele já é um clima subtropical. O que é o clima subtropical? Que ocorre lá na região sul do Brasil, tá? Compostos aí pelo estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é aquele clima mais friozinho, tá? Que tem a ocorrência de 4 estações bem definidas. Quando é inverno, é frio, bem frio. Quando é calor, calor, outono e primavera. Diferente do nosso aqui, nós estamos no inverno e vivemos aí uma temporada de clima quente. Não é uma estação bem definida, tá? As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Acontece aí, todo ano chove, tá? Durante o ano todo. E nós vamos ter aí a vegetação de araucária e campos no sul do Brasil. Araucária é aquela planta, uma árvore, que vocês vão ver um pouquinho para frente aqui, que ela dá o pinhão. É uma árvore que parece um guarda-chuva, tá? Ela é muito comum lá na região sul do Brasil, e os campos são aquelas áreas assim, como se fosse um campo de futebol mesmo, que é boa para a criação de gado, esse tipo de coisa, porque como o clima é mais frio, as árvores não crescem tanto quanto deveriam, tá? Aqui nós temos uma grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica?
a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Então, quando é inverno, a temperatura fica bem baixa, quando é verão, a temperatura sobe. Então, tem uma grande diferença aí de inverno, pode até nevar nas áreas aí, tá? Então, assim a gente conclui os climas brasileiros. Espero que vocês tenham conseguido anotar, grifar tudo que eu passei para vocês e façam um resuminho no caderno, ok? Para ficar mais fácil. Outra coisa que pode influenciar no clima, tá? Não só a localização, são os fatores climáticos, tá? Então, nós vamos identificar quais são esses fatores, tá? Fatores climáticos. Então, nós vamos dar destaque para eles. Uma deles é a questão aí da localização. Então, por exemplo, quem está, por exemplo, no sul do Brasil, ele está ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, recebe menos incidência de raios solares, por isso acaba ficando mais frio, tá? Conforme a gente viu aqui no clima temperado. É um clima mais frio por conta ali da localização, ao sul do Trópico de Capricórnio, ok? Outra coisa que pode influenciar é a maritimidade. Elas não variam muito a temperatura, porque a água do mar consegue regular a temperatura. Então, faz com que tenha menos mudança climática quando a gente tem aí o mar para ajudar, tá? Então, isso a gente chama de maritimidade. Tá até escrito aqui, ó, no último parágrafo da página 13, tá? Já a continentalidade, que também tá aqui, ela tá mais para quem está no interior do continente. Isso faz com que a temperatura seja diferente, haja uma maior mudança de temperatura entre o dia e a noite, porque a Terra ela não consegue regular tanto a temperatura quanto a água, ok? Nós vamos para a página 14. Outra coisa que eu falei para vocês, a amplitude térmica é a de... Opa! Deixa eu começar de novo. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá? Então, amplitude térmica, nós vamos ter a temperatura mais alta, né? E aqui a temperatura mais baixa. Então, a diferença entre elas é chamada de amplitude térmica, tá? Outra coisa que pode influenciar é a chegada das massas de ar, essas aqui. Que são massa de ar, são como se fosse frente fria, que a gente escuta falar sempre na TV. Então, dependendo da onde a massa surgir, ela vai trazer mais calor, mais frio, mais chuva ou menos chuva. Então, por exemplo, a primeira massa aqui, ó, massa polar atlântica. Se ela é uma massa polar, ela veio dos polos, então ela vai ser fria. Então, ela vai ser uma massa polar atlântica, ela vai vir fria e ela vai vir carregada de umidade, porque ela surgiu na água, no Oceano Atlântico. Então, massa polar atlântica, que são as verdinhas, tá vendo? Essa verdinha aqui é a massa polar atlântica. A massa tropical continental, essa é a massinha continental, é a laranja. São as massas que surgiu dentro do continente. Continental, porque ela surgiu dentro do continente. E ela é tropical porque ela surgiu próximo aos trópicos, tá? Então, ela vai ser continental. No continente tem o quê? Tem terra, não tem água. Então, ela vai ser de clima, vai trazer uma massa mais seca, tá? E quente, tá? Se ela surgiu aqui, ó, massa tropical atlântica, ela surgiu na água, no Oceano Atlântico e próxima do trópico, também vai ser quente e úmida. Equatorial continental. Equatorial continental, ela surgiu próxima à linha do Equador. Se é próxima da linha do Equador, ela vai nascer muito quente. E continental, se é dentro do continente, é seco, tem terra. Então, ela vai ser quente, muito quente e seca. E a massa continental atlântica vai surgir próxima da linha do Equador também,
surgiu no Atlântico, no Oceano Atlântico, então ela vai ser muito quente e muito úmida, ok? Então, dependendo de onde surge cada massa, ela vai trazer uma característica, que a gente chama de frente fria ou frente quente, ok? Espero que esteja claro até aí. E daí, queridos, em cima dessa questão de clima e outros fatores que acabam influenciando, nós vamos ter os domínios. Os domínios são as vegetações, aquilo que vai nascer em cima dessa. Então, nós vamos iniciar falando dos principais domínios que nós temos aí, tá? Então, nós vamos. Que começa aqui, ó, a partir. Opa! Do clima, da Amazônia, tá? Que tá aqui, cortou um pedacinho aqui. Caatinga, Mar de Morros. Opa! Tá vendo aqui, ó? Mares de Morros. E aqui cortou um pedacinho da Amazônia, tá? Então, esses são os principais domínios, os domínios morfoclimáticos do Brasil, tá? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho do domínio amazônico, tá? Que é onde localiza a floresta amazônica. Lembrando que aqui vocês vão fazer também um resuminho no caderno, tá? Conforme eu vou explicando, vão grifando na apostila de vocês e depois você já faz o resuminho lá no caderno, tá? E é a maior floresta tropical úmida do planeta, tá? Grife então essa partezinha. Qual a característica? As árvores são de grande porte, são muito altas, que podem chegar a 50 metros de altura. Por que elas crescem muito? Porque elas recebem muita quantidade de luz solar e de água, tá? E é porque ela está localizada numa área de clima muito quente e úmido. Então, um clima quente e úmido faz com que as plantas consigam crescer a grande porte, ok? Virando a página, na página 16 já, nós vamos ver que nessa área, tem até uma foto aqui ó, da floresta amazônica, tá vendo? Árvores de grande porte, tem até a presença aqui ó, de uma transpiração, parece estar subindo ali ó, o vaporzinho, porque ele tem muita transpiração ali, é que nem quando a gente toma banho, num banheiro quente, fica aquela fumacinha, porque tá evaporando a água, tá? Então, ali tem o acontecimento de muita fotossíntese. Fotossíntese é o alimento da planta. Então, como tem muita luz solar, muita água, faz com que cresça as árvores em grande porte, ok? Outra que nós já falamos lá, onde tem lá no Nordeste brasileiro, é aquela área que acontece no Nordeste, tá? De clima semiárido, pouca chuva, tá? Então, nós vamos ter árvores formadas por cactos, tá? E bromélias. Os rios de lá são intermitentes. O que são intermitentes? Uma época do ano seca, porque não tem chuva, não tem água para abastecer, então os rios de lá são intermitentes, são temporários, uma época do ano seca. E é chamado de mata branca. Por que mata branca? Porque quando fica na época da seca, fica aquela areia branca, aquelas árvores secas. Então, eles dão o nome de mata branca. A caatinga brasileira aqui, ó, como a gente vê, bem seca, tá? Normalmente acontece isso. Quando tá na época da chuva, ressurge a vegetação, nasce de novo as plantinhas e acaba ficando verdinho de novo, até vir a seca e secar tudo novamente, ok? Então, faça anotação sobre a caatinga e nós já vamos ir para o cerrado. O cerrado é uma vegetação mais conhecida nossa, porque aqui na nossa região a gente já consegue ver esse tipo de vegetação aqui. É mais comum. Então, qual a característica da vegetação? São arbustos
com troncos retorcidos, né? E árvores de pequeno porte. Lembra que eu falei para vocês que quando ela é de clima semiúmido, quando acontece de chover, da época da seca, uma estação seca e uma chuvosa. Na época da estação seca, as árvores se retorcem para buscar água nas camadas mais profundas do solo, tá? Então, um clima quente e seco, tá? É o nosso clima aqui agora. Nós estamos no inverno, hoje está chovendo, porém a gente sabe que fazia dias já que estava seco, porque é uma característica de clima de cerrado, ok? Então, as árvores não têm grande porte, são de médio porte, tá? Aqui, árvores de pequeno e médio porte, tá? E a gente vê aí muitas espécies rasteiras e capins, ok? Então, faço anotação sobre o cerrado também, com as principais características do cerrado. E daí nós já vamos para o Mares de Morros, já na página 17. As áreas. Opa, saiu um pouquinho, deixa eu voltar novamente. Mares de Morros. Então, ela começa lá no nordeste do Brasil e vai até o sul. Então, ela também está no litoral. Não sei se dá para... Ficou meio mal escrito, mas acho que dá para entender. No litoral onde tem praia, tá? Normalmente os mares de morros estão localizados no litoral. Quais são os tipos de vegetação que a gente vê lá? Aí, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço e a Mata Atlântica, tá? Então, é a área de clima muito úmido, tá? A gente vê aqui apresenta altas temperaturas, então, clima quente, e chove bastante. Então, faz com que as plantas conseguem crescer demais. Então, a gente tem que lembrar, Mata Atlântica é aquela mata que fica próxima ao Oceano Atlântico, ok? Aqui na nossa região, nós temos alguns vestígios de Mata Atlântica, tá? Onde temos aí a presença do solo de terra roxa, ok? Aquela terra bem vermelha, chamada de terra roxa, tá? Outro tipo de vegetação que a gente encontra é a araucária. Lembra que eu falei para vocês do araucária, agora de pouco? A araucária é essa árvore aqui, ó. Conforme a gente vê aqui, ó, ela parece um guarda-chuva. Essa daqui é a araucária, tá? Então, o domínio das araucárias, ela encontra-se no sul do Brasil, onde o clima é mais frio, clima subtropical, tá? Um clima mais friozinho, com temperaturas mais baixas, tá? Temperatura aqui mais baixas. E nós temos o inverno mais rigoroso. E essa árvore aqui, ela é utilizada, se vocês olharem aqui, ó, ela tá falando para que ela é utilizada. Utilizada para tirar o pinhão, que é o fruto dela, que é um fruto comestível, que lá no sul eles consomem muito pinhão, e utiliza também a madeira para confecção de móveis, de construção de casas, tá? Então, muitas araucárias foram retiradas para abastecer a indústria moveleira, a indústria aí de móveis. E são árvores que até estão em domínio das araucárias. E vamos para as pradarias. As pradarias também acontecem no sul do Brasil, tá? E são os campos, conforme a gente vê aqui, ó. Tá vendo? Os campos, vegetação de campos, são gramíneas, herbáceas, é aquela vegetação mais rasteira. Boa para gado. Essa área tem muita criação de gado, porque é boa para o gado pastar. Como é muito frio, a temperatura é mais baixa, as árvores não crescem tanto. Por isso que fica aí nessa vegetação mais rasteira, mais baixa. Ok? Terminando aqui, ainda eu peço para vocês fazerem, né, lá no sul do Brasil, continuando falando aí sobre as pradarias, os pampas, os campos gaúchos, né?
que é boa para a criação de gado, nós vamos ter as áreas de transição entre uma vegetação e outra. Então, onde há transição, também nós vamos ter alguns tipos de vegetações diferentes, tá? Então, uma delas aqui é a mata dos cocais, tá? Mata dos cocais, floresta amazônica. Então, a mata dos cocais é as matas de coco, de coqueiros, com coqueiros, tá? Com vários tipos de coqueiro, com a palmeira babaçu, coqueiro de coco mesmo, a carnaúba. São alguns tipos de vegetação que a gente encontra muito no Nordeste, tá? Então, façam a leitura um pouquinho desse trecho aqui, falando dessa vegetação de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Nós vamos ter aí a mata dos cocais, tá? E também aqui nós vamos falar um pouquinho do Pantanal. O Pantanal Mato Grossense, que fica ali na divisão, na transição também entre a Amazônia e o Cerrado, que vai ser essa área aqui que na época da chuva ela acaba inundando, fica uma área inundada onde tem muitos rios, né, que muita gente vai pescar lá no Pantanal, porque tem muitos rios, muita chuva, forma como se fosse um pântano, por isso Pantanal, tá? Então, forma esse pântano, esse lugar alagado, e na época que é uma área de planície, uma área plana. Então, a hora que chove, inunda tudo, tá? E na época da seca, essas áreas ficam ali secas, que também eles criam muito gado nessa região, e acaba aí tendo essa transição, uma mudança de uma estação seca para outra chuvosa, ok? Queridos, eu sei que é bastante conteúdo, porém eu preciso aí dar uma adiantadinha no conteúdo, por isso que eu tô passando 2 conteúdos juntos, o clima e os domínios morfológicos. Todos esses domínios, tá? Ela é antropizada. O que é antropizada? A ação do homem. O homem veio e acabou alterando todos esses domínios. Então, eles são domínios totalmente alterados, porque desde a chegada dos portugueses eles foram sendo alterados, ok? Então, em cima desse conteúdo, vocês vão resolver os exercícios das próximas páginas, página 20 e 21, que vai ser os exercícios para vocês fazerem. Então, qual a tarefa de vocês essa semana? Grifarem a apostila, fazer um resuminho no caderno, responder os exercícios da página 20 e 21, tá? Assim que responder os exercícios da página 20 e 21, vocês vão responder o formulário para mim lá no Google Forms. Não precisa mandar foto dos exercícios, apenas o formulário. Combinado? Aí qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Tudo bem, queridos? Um beijo, fica com Deus, tá?